Olá pessoal, seja todos bem-vindos ao canal Mundo Astral, onde eu falar aqui sobre os espíritos ovoides. Bom, antes de iniciar o assunto do vídeo, gostaria de pedir para vocês que vierem a ouvir esse áudio, divulgarem aí nos seus canais, nos seus grupos sociais, no Face, no Insta, para poder divulgar meu canal, que eu infelizmente está tendo poucas visualizações, poucos inscritos, né? Se você ver o conteúdo, são conteúdos bem interessantes. Não é porque o canal é meu, mas se você for ver aí é bem interessante. E que dê like, pessoal, que dê like. Até agora só tem 5 inscritos. Eu tô fazendo esse trabalho aqui, não é nem por questão de dinheiro, né? Meu canal não é nem monetizado. De nada, tô fazendo isso de forma gratuita, né? Propagando aí o conhecimento espiritual para aqueles que ainda não tiveram acesso. Bom, é isso, é o recado que eu queria deixar. Bom, hoje vamos falar aqui sobre os espíritos ovoides. Por que os espíritos, alguns espíritos no plano astral acabam se tornando ovoides. Bom, pessoal, antes de começar esse termo ovoide, a questão dos espíritos ovoides apareceu primeiramente no livro Libertação, de André Luiz, onde ele visita determinada cidade no astral inferior, onde ele encontra seres ou ovoides em questão. Nessa cidade, alguns vampirizando desencarnados, outros vampirizando encarnados. E tem até o caso de ovoides obsediando outros ovoides, né? Uma retro-obsessão, podemos dizer assim. Bom, pois bem, o que leva um espírito a se tornar um ovoide? Bom, pessoal, tem alguns fatores que levam ao espírito se tornar um ovoide. Uma delas é quando o espírito se opõe radicalmente à encarnação, certo? Porque, ao contrário de que muitos pensam, se o corpo astral, o perispírito, não é um corpo imortal, certo? O corpo astral, ele é um corpo também perecível. Só para você ter noção, uma vez um mentor me falou que 100 anos no corpo astral seria o equivalente a 10 anos do corpo físico. Ou seja, se um espírito ficar no plano astral 500 anos, seria o equivalente a um encarnado de 50 anos. Ou seja, 100 anos no plano astral seria o equivalente a 10 anos no corpo físico. Ou seja, indo por isso, o corpo astral ele tem uma média de duração de 1000 anos, que seria o equivalente a 100 anos do corpo físico, que também, o corpo físico também tem uma duração, pode chegar aí também aos seus 1000 anos. Pois bem, mas quando o espírito se opõe radicalmente à reencarnação, né, que ele não quer de jeito nenhum reencarnar, já ultrapassou seus limites, né, seu tempo de estadia no plano astral, ele começa a entrar em estado de degeneração celular e molecular das suas células do perispírito. Né, os seus centros de força começam a entrar em estado de instabilidade magnética, que faz com que esse chakra diminui a absorção de prana, que é o responsável por manter a coesão molecular do corpo astral. Isso acaba meio que degenerando o corpo astral do espírito, né? Como se o corpo astral perdesse massa muscular, digamos assim. Ele faz se defiando, emagrecendo. Então, se o espírito não reencarnar depois desse prazo, geralmente é de 1000 anos, ele corre o risco, se ele permanecer ainda contra a lei da reencarnação, se tornar um ovoide, né? Ele corre o risco de se tornar um ovoide e perder temporariamente a sua razão.
né? Principalmente espíritos como magos negros, por exemplo, que detestam reencarnar porque eles não querem reencarnar. Primeiro, porque eles não querem esquecer seus conhecimentos que adquiriram no templos iniciáticos. Segundo, que ele também não quer lidar com as dificuldades que a vida física, né, nos impõe aí, como trabalhar, comer, dormir, né, todas as limitações aí que uma vida física nos impõe aí. Pois bem, então a reencarnação é um dos fatores que pode fazer um espírito se tornar um ovoide. O outro fator é o monodeísmo mental ou emocional. O que é isso? Basicamente é quando um espírito ele só pensa em determinado tipo de ação ou só emite somente um tipo de emoção. Por exemplo, um espírito que está vivo com raiva, com ódio, com ira, ele começa, como ele só fica pensando nisso, sentindo aquele sentimento, ele começa a desgastar rapidamente seu corpo astral, né, através de um sistema, um fluxo de um sistema fechado. Ele entra numa espécie de sistema fechado de auto-hipnose. Então ele começa a desestabilizar as células do corpo astral através do monodeísmo emocional ou mental, né? Porque ele só sente ódio, 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 raiva, raiva, raiva. Então aquilo ali ao longo do tempo vai desgastando o seu corpo astral. E, e também sentimentos como inveja, rancor, depressão também causa ovoidização, o ódio, a sede de vingança. É como porque o espírito só fica pensando naquilo, só pensa naquilo, sente aquilo, só quer fazer aquilo. É que nem um drogado, né? Ele não quer banhar, ele não quer comer, não quer se cuidar, não quer cortar o cabelo, não quer namorar, não quer fazer nada, trabalhar, não quer nada. Só usar, né, o seu entorpecente. Isso acaba, né, a longo, médio prazo, acabando com o seu corpo físico. E o espírito é a mesma coisa, só que em vez de drogas, né, é o ódio, é a raiva, é o rancor, é a inveja pura. Então eles acabam aí desgastando as células do corpo astral e defiando até o ponto de chegar ao estado de ovoide. Tem um estado aí que é a forma mental inferior, também estado de degeneração. O que um ovoide nada mais é do que o que sobrou do corpo astral, né, aquela película lá, envolto do metal concreto, que é o cérebro do corpo astral. Então ele fica ali no estado em corpo mental concreto, também estado de degeneração, porque o corpo mental concreto também ele também degenera, porque tudo que é formado por célula e molécula está sujeito à lei da degeneração celular, certo? Então esse é o segundo fator que leva um espírito a se tornar um ovoide. E o terceiro é a ovoidização induzida, ou seja, quando o espírito sofre a ovoidização por interferência de outro espírito, geralmente espíritos que têm muito poder mental, muita força mental, como é o caso dos magos negros. Às vezes esses magos negros eles dão uma ordem para o seu subordinado, realizar determinado trabalho, e quando esse subordinado, digamos assim, empregado dele não consegue cumprir a sua missão, às vezes ele recebe o castigo, né, onde o mago, ele, através do seu poder mental robusto, entra na mente desse espírito e meio que ele, posso dizer, destrói, né, os neurônios, as sinapses do corpo mental do espírito, fazendo com que ele perde temporariamente a lucidez, reduzindo assim o espírito ao estado de ovoide, né? Às vezes ele transforma o espírito em reptilóide, em vibrião, até mesmo em ovoide, dependendo da força mental do mago. É algo que muita gente não acredita, né? E o outro, mago não é feiticeiro. Mago é uma coisa, feiticeiro é outra. Quem acompanha as obras do médium Alves Supira, principalmente o livro Senhor da Escuridão, sabe do que eu estou falando.
né? Que ou seja, é a oivodização forçada, digamos assim, né? Induzida aí por um espírito de poder mental robusto, como é o caso dos magos negros. Então, o espírito ele pode chegar a essa condição de ovoide também por indução de um espírito externo, né? Por um espírito. E basicamente são essas três formas que levam o espírito à condição de ovoide, né? O não querer reencarnar, o monodeísmo mental ou emocional e a ovodização induzida, né? Por um espírito de poder mental dilatado, né? Robusto. Então, basicamente é isso, um ovoide. E a condição de ovoide é uma condição lastimável, porque o espírito fica sem braço, sem perna, né? Não pode correr, não pode se defender. O espírito vai lá, pega ele, faz o que quer com ele, para que é praticamente uma bola ali, né? O espírito fica no formato meio que globular, meio disforme, parecendo uma ameba, só que mais circular, né? Geralmente os ovoides ficam na cor vermelha, um verde meio escuro, um cinza ou marrom, dependendo do sentimento e dos pensamentos daquele espírito, né? Então, o cara, quando o espírito chega na condição de ovoide, é uma coisa muito triste, é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, com nossos pensamentos, nossos sentimentos. Cara, não tem problema nenhum você sentir uma raiva um dia e no outro dia passar. Assistir sei lá, ter um pensamento meio distorcido, mas depois corrigir. O problema é o monodeísmo, a repetição incessante. Não é porque você pensou uma vez que você vai virar um ovoide. É porque você ficou com raiva uma vez, você vai virar um ovoide. Não é assim, né? Tudo é gradativo, não é assim um pontapé como a gente fala aqui, não. Tudo tem um limite. Então é isso aí, pessoal. Basicamente um ovoide é isso, é um espírito que perdeu seu corpo astral devido a certos acontecimentos do que eu acabei de relatar para vocês. Então basicamente é isso aí que é um ovoide, viu, pessoal? Inclusive alguns ovoides são usados em processos obsessivos complexos, onde eles são imantados magneticamente no centro de força de encarnado e até de desencarnado, fazendo com que o encarnado sofre bastante aí, né? Que é um processo obsessivo complexo. Geralmente quem faz esse tipo de obsessão são magos negros e obsessores especializados, aqueles bem barra pesada mesmo. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que tenham gostado, né? Eu falei um pouco rápido, às vezes eu falo um pouco devagar, porque eu estou começando agora. Mas o importante é a mensagem, tá aí. Se vocês gostaram, dê um like, se inscreva no canal e até o próximo áudio. Fui.